Desde 1930, que se iniciou o primeiro Mundial, até o ano de 1958, a sequência de vitórias nas sedes dos mundiais foi assim: América, Europa, Europa, América e Europa. Europa, mas desde 1962, esta sequência mudou. Foi assim: América, Europa, América, Europa, América, Europa, América, Europa, América, Europa, até 1998, para seguir com a sequência América, Europa, América, Europa, no Mundial de 2002, mas foi na Ásia, por isso ganhou um americano, ou seja, o Brasil, que devia sediar o Mundial de 2006, foi na Europa. Assim, a Alemanha, como deveria ser, e ganhou o europeu, que foi a Itália no Mundial de 2010, que deveria ter sido o americano, mas foi na África do Sul. Mas realizaram na América, no Brasil, porque faz muito tempo que não se realizava na América. Em 1994, nos Estados Unidos, e os europeus estavam enojados porque esse Mundial deveria ser na Europa. Então exigiram que a FIFA desse a Copa a um europeu. A FIFA aceitou e aproveitou que a Alemanha já vinha jogando bem para que fosse o vencedor. Agora, seguindo esta sequência lógica, deveríamos ter o seguinte na Copa da Rússia de 2018. Na Copa deve ganhar um americano, e já que a América começou exigindo à FIFA que saísse um campeão, e tem que ser da América Latina, na sequência para que a América se conforme à FIFA em uma final com americanos, que, conforme veremos, seriam, segundo a análise dos últimos 8 mundiais, para 2018 no México, 86 a campeã Argentina, mais a Itália em 90. A Argentina passou a final e perdeu a Itália. Em 1990, a campeã Alemanha, mas em 1994 a Alemanha chegou somente às quartas de final. E em 1994 o Brasil foi campeão, mas na França em 1998 o Brasil passou a final e perdeu para a França. Em 1998 a França foi campeã, mas no Japão e Coreia em 2002 a França só passou até as quartas de final. Em 2002, no Japão e Coreia, França não passou da primeira rodada, e no Japão e Coreia 2002 o Brasil foi campeão, mas a Alemanha em 2006 o Brasil chegou somente às quartas de final. Na Alemanha em 2006 o campeão foi a Itália. No Mundial da África do Sul em 2010 a Itália não passou da primeira rodada. Na África do Sul 2010 a campeã foi a Espanha, mas no Brasil em 2014 a Espanha não passou da primeira rodada, e no Brasil em 2014 a campeã foi a Alemanha. Portanto, na Rússia em 2018 a Alemanha chegará somente até as quartas de final. Antes devemos ter em conta os seguintes cálculos. O primeiro cálculo, somados aos anos que os campeões defensores não passaram a primeira rodada, é dizer que a França em 2002, Itália em 2010, Espanha em 2014, 2002, 2010, 2014 igual a 6.026. Somamos os anos que a França, Itália e Espanha ganharam no Mundial, em 1998, mais 2006, mais 2010, igual a 6.014. Agora, restamos estes resultados. 6.026 menos 6.014 igual a 12. Segundo o cálculo, somamos os anos que os campeões defensores perderam as quartas de final na Alemanha em 94 e o Brasil em 2006. Em 1994, mais 2006 igual a 4.000. Somamos os anos que a Alemanha e o Brasil ganharam o Mundial, 90, 2002 igual a 3, 1909, aí 2 agora, restamos os resultados 4.000, menos 3, 1992 igual a 8. Terceiro cálculo, somamos os anos que os campeões defensores perderam a final, Argentina e Brasil, 1990, mais 1998 e 3 em 1988. Agora somamos os anos que a Argentina e Brasil ganharam o Mundial, 1986, 1994 igual a 3. 1980 agora restamos os resultados. Todos os resultados coincidem
Bom, nada é coincidência, nada neste mundo é para os poderosos, para o interesse econômico e para as elites tampouco. Tomando em conta o seguinte resultado, voltando no tempo, tomando em conta o cálculo realizado, temos 2018. 12 mundiais atrás, segundo o primeiro cálculo, é igual a 1970, ano em que o Brasil saiu campeão. 2018, 8 mundiais atrás, segundo o cálculo, é 1986, ano que a Argentina saiu campeã. Ambos mundiais, 1970 e 1986, foram curiosamente no México. A Argentina tem 2 Copas ganhadas e o Brasil tem 5 Copas ganhadas. Quer dizer que para seguir conservando este número, 8, a Argentina tem que ganhar o Mundial de 2018 para assim ter 3 Copas e somar 3 Copas da Argentina, mais 5 Copas do Brasil, que é igual a 8 Copas para a América Latina. O Brasil pode ganhar o Mundial 2018, somar 6 Copas do Brasil, mais 2 Copas da Argentina, que é igual a 8 Copas. Em consequência, os últimos 8 milhões do Brasil e Argentina ficaram em quartas de final 3 vezes e ficaram uma vez em oitavas, e ambos jogaram 3 vezes uma final. A única diferença é que o Brasil, das 3 vezes que jogou as finais, 2 vezes ganhou e uma vez perdeu, e a Argentina, das 3 finais, ganhou uma e perdeu 2. A Argentina e o Brasil jogaram a final e a Argentina ganhará a final e o Brasil perderá, para que assim a Argentina tenha 4 finais jogadas com 2 vitórias e 2 derrotas, e o Brasil terá 4 finais jogadas com 2 vitórias e 2 derrotas. Portanto, como bem disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a Argentina será protagonista no Mundial 2018. Também disse que um Mundial sem Messi não seria Mundial. Claro, entendemos porque Messi vende e fatura milhões de dólares para os donos do mundo. Assim não seria Mundial. Por isso Gianni Infantino deu esse ponto de vista impossível de levar a Messi a um Mundial na Argentina, que vinha de jogar eliminatórias em que estavam perdendo para as piores equipes das eliminatórias. Assim, quase não se classificaram. Por um milagre, ganharam do Equador na última hora, um resultado muito estranho que colocou uma equipe muito jovem, inexperiente, apenas por acaso, até a compra de partidas entre Peru em 6-0 e no fim muitas as acusações, mas a FIFA e seu presidente e a Associação de Futebol Argentino. Portanto, nada é por acaso. Tudo são jogos de cartas marcadas, conforme nós vemos na carta Illuminati, a carta de vitória da Copa. E você vê um padrão consistente de número 6 nessa simbologia Illuminati que permeia o futebol, um número altamente ocultista. Você observa que todos esses cartolas do futebol são ligados às sociedades secretas, ao futebol, que tem a sua base na maçonaria desde o seu fundador até os atuais presidentes das associações de futebol, envolvidos em todas as classes de lojas maçônicas. Assim, eles projetaram um jogo com 11 jogadores de cada lado. Sabemos que o número 11 é um número altamente ocultista e cabalístico. E também, para tirar uma penalidade máxima, o juiz conta 11 metros desde o campo, e assim 12 passos, não são 12 passos, mas 11 metros que equivalem a 11 passos. Outro exemplo é que os estádios têm os refletores iluminando os jogadores na sombra dos dois lados, formando e projetando no campo claramente um compasso e um esquadro, pela luminosidade do estádio, assim colocando estas luzes tão precisas para que eles possam projetar esse tipo de simbolismo. Assim, nada disso é por acaso. Nós vemos cartas marcadas, onde esses senhores do mundo decidem quem ganha e quem perde. Portanto, essa é uma ferramenta de alienação das massas, onde, na verdade, os senhores do mundo detêm tanto a manipulação dos jogos quanto a manipulação dos resultados e dos jogadores. E nós não podemos se iludir com esse tipo de ferramenta globalista, ok? Portanto, compartilhe esse vídeo, clique em gostei, dê o alerta. Vamos juntos sair dessa matrix enganosa. Até um próximo vídeo.